Amados, você já parou para pensar no que está guardado no seu coração? Às vezes, um sentimento mal resolvido, uma mágoa, uma inveja, pode destruir tudo o que Deus sonhou para você e para sua família. Hoje, vamos mergulhar na palavra de Deus, no livro de Gênesis capítulo 4, e descobrir como os sentimentos errados podem nos afastar de Deus e dos outros. Prepare seu coração, porque Deus quer falar com você agora. Vamos juntos? Palavra verdadeira, amados. Hoje, Deus nos chama a refletir sobre algo poderoso. Cuidado com os sentimentos que destroem o coração. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 16, onde encontramos a história de Caim e Abel, uma narrativa que nos alerta sobre o perigo de deixar sentimentos malignos tomarem conta de nós. Essa é uma mensagem para o seu coração, para sua família, para sua vida espiritual. Então pegue sua Bíblia, abra seu coração e venha comigo. Está escrito: o homem coabitou com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amados, essa história não é só sobre Caim e Abel. É sobre você e eu. É sobre o que guardamos no coração e como isso pode nos levar à bênção ou à destruição. A família é o palco das nossas maiores alegrias, mas também pode ser o cenário dos nossos piores dramas. E sabe qual é o problema? Não é o outro, não é o mundo lá fora, não é a sociedade. O problema está dentro de nós. Como diz a palavra, o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto, em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Então, hoje, vamos aprender com Caim e Abel como os sentimentos errados podem destruir o coração e como podemos vencê-los com a ajuda de Deus. Olha só, amados, a família de Adão e Eva é uma prova clara do que os teólogos chamam de depravação total. Caim e Abel cresceram no mesmo lar, com os mesmos pais, sem influências externas ruins. Não havia violência urbana, tráfico, promiscuidade, nada disso. Adão e Eva não tinham vizinhos, amigos, sogra, cunhado, ninguém para culpar.
O pecado não veio de fora. Ele estava dentro do coração de Caim. Nós, muitas vezes, queremos culpar o mundo, o governo, a sociedade, até a igreja pelos nossos problemas. Mas a verdade é que o maior inimigo está no espelho, como disse Jesus em Marcos, capítulo 7, versículos 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todas estas coisas más procedem de dentro e contaminam o homem. Caim não foi vítima do meio, ele foi vítima do próprio coração. E você, meu irmão, minha irmã, já parou para examinar o que está guardado no seu coração? Raiva, inveja, mágoa. Cuidado. Esses sentimentos podem destruir sua vida e sua família. Caim e Abel nasceram do mesmo ventre, foram criados com os mesmos ensinamentos, mas tomaram caminhos opostos. Abel era piedoso, amava a Deus de coração. Caim, a Bíblia diz em 1 de João, capítulo 3, versículo 12, era do maligno. Abel queria agradar a Deus. Caim queria agradar a si mesmo. No mesmo lar, um cultivou a piedade, o outro a maldade. Isso nos ensina que mesmo na mesma casa, com a mesma criação, os sentimentos podem nos levar a destinos diferentes. Caim deixou a ira, a inveja e o orgulho dominarem seu coração. Ele não suportou ver Abel ser aceito por Deus. Sabe por quê? Porque o invejoso não quer apenas o que o outro tem. Ele quer que o outro não tenha nada. Pensa comigo. No lar de Adão e Eva, havia prática religiosa. Eles ensinaram os filhos a adorar a Deus, a trazer ofertas. Mas Caim trouxe uma oferta vazia, sem coração, sem fé. Abel trouxe as primícias, com fé, com amor, com obediência. E Deus olhou primeiro para a vida de Abel, depois para sua oferta. Amados, Deus não aceita culto de quem vive uma vida desajustada. Como diz Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Cuidado com seus sentimentos, porque eles podem até se disfarçar de religiosidade, mas Deus vê o coração. No lar de Adão e Eva havia disputa, inveja, mau humor. Caim ficou com o semblante descaído, encharcado de ira. A Bíblia diz que ele andava irado. Não era só um momento de raiva, era um estado constante de ódio. E esse ódio o levou a um caminho de destruição. Sabe o que é mais triste? Caim não invejava Abel por ele ser mau. Ele invejava Abel por ele ser bom. A luz de Abel incomodava a escuridão de Caim. E isso acontece nas nossas famílias, nas nossas igrejas. Quantas vezes a bênção do outro nos incomoda? Quantas vezes a vitória do irmão nos faz sentir menores? Cuidado, amados. A inveja é uma víbora que envenena o coração. Como disse Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. E o pior, Caim planejou tudo. Ele não matou Abel num momento de raiva cega. Ele chamou o irmão com palavras doces. Vamos ao campo. Mas o coração estava cheio de veneno. Ele usou a máscara da amizade para esconder a traição. Quantas vezes, amados, nós usamos máscaras? Falamos palavras bonitas, mas o coração está cheio de rancor. Cuidado com o que você guarda no coração, porque quem guarda a ira no coração abriga o diabo no peito. Deus foi amoroso com Caim. Ele não o condenou de cara, ele o chamou ao arrependimento. Por que andas irado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus avisou: o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo.
Deus deu a Caim uma chance de mudar, de corrigir a rota, de acertar o coração. Mas Caim endureceu o coração. Ele rejeitou a voz de Deus e escolheu o caminho do pecado. Amados, Deus nos adverte hoje. Ele coloca placas, outdoors espirituais gritando: filho, não vá por esse caminho, fuja do pecado. Ele nos fala pela palavra, pelo Espírito, pelos cultos, pelos irmãos. Mas quantas vezes fazemos como Caim? Ignoramos os avisos, botamos uma máscara de espiritualidade e seguimos no erro. Quando Caim consumou o pecado, ele mentiu para Deus. Não sei, acaso sou tutor de meu irmão? Ele tentou se esquivar, mas o sangue de Abel clamava da terra. Não dá para enganar a Deus, amados. Como diz Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O pecado de Caim não ficou escondido. Deus o confrontou e a maldição veio. És agora maldito por sobre a terra. A terra que ele lavrava não daria mais fruto. Ele seria fugitivo e errante, sem paz, sem descanso, sem comunhão com Deus. E o mais triste, Caim não se arrependeu. Ele lamentou a consequência, mas não o pecado. Ele disse: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Mas ele não disse: pequei, Senhor, tem misericórdia. E o pecado de Caim não parou nele. Ele reverberou nas gerações seguintes. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 23, vemos Lameque, descendente de Caim, vivendo uma vida de violência e poligamia, matando por motivos banais. O pecado não tratado contamina a família, os filhos, os netos. Mas, amados, há esperança. No versículo 26, a Bíblia diz que na linhagem de Sete começou-se a invocar o nome do Senhor. Enquanto a linhagem de Caim foi marcada pelo pecado, a de Sete foi marcada pela adoração. Amados, Deus está falando com você hoje. Ele está te chamando para examinar seu coração. Você está guardando ira, inveja, mágoa. Está usando máscaras de religiosidade enquanto o coração está longe de Deus? Hoje é o dia de se arrepender. Como diz 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Não seja como Caim, que endureceu o coração. Seja como Abel, que viveu pela fé. Eu te convido agora. Curve seu coração diante de Deus. Confesse seus sentimentos errados, peça perdão e deixe o Espírito Santo transformar sua vida. Quer ter uma família abençoada? Quer deixar um legado de fé para seus filhos e netos? Então, comece agora. Levante suas mãos, clame a Deus e peça: Senhor, purifica meu coração. Ó Deus, tua palavra é como um espelho que nos mostra quem somos. Nós te pedimos, Senhor, que examines nossos corações. Tira toda a ira, toda a inveja, toda a mágoa. Dá-nos um coração quebrantado, que não rejeita tuas advertências. Que nossa vida seja um culto agradável a ti e que nossa família seja uma bênção para as futuras gerações. Em nome de Jesus, amém. Amados, não saia daqui sem resolver isso com Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe para amanhã. Compartilhe essa verdade com alguém da sua família, traga eles para a igreja e juntos vivam uma vida que glorifica a Deus. Palavra verdadeira.